homem com homem, né? Mulher com mulher. Então, sempre se falou usando essa expressão homossexualidade. Mas aí, de acordo, assim que o preconceito foi diminuindo, os estudos sobre gênero foram avançando, a expressão homoafetividade ela ficou mais presente nos bate-papos, né, nos estudos desta área. Por quê? Porque o termo anterior reduzia a pessoa, né, a sua condição, a apenas uma performance sexual. E nós sabemos que espíritos têm afeição. Eles desenvolvem afeição entre si. Então, não é porque um homem está com outro homem, uma mulher está com outra mulher, que a gente vai negligenciar ou não vai perceber que exista afetividade nesse relacionamento. Então, esse título tem sentido para nós por causa disso. Tá? Então, é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. Bom, inicialmente eu trago aqui 3 referências doutrinárias. Nós vamos conversar sobre uma pergunta específica que tem em O Livro dos Espíritos. Vamos ver um trecho importante na Revista Espírita, que foi aquela coletânea, aquele periódico importante que Kardec manteve durante muito tempo da sua produção espírita, além dos livros mais conhecidos de Allan Kardec, que todos aqui devem, né, saber de cor, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né, Céu e Inferno, a Gênesis, o Livro dos Espíritos. Ele também, durante todo o seu processo de codificação da doutrina espírita, publicou várias edições da Revista Espírita. E já lá, né, no século XIX, ele tem uma informação importante sobre esse assunto que nós vamos comentar aqui. E depois vamos falar um pouquinho, né, extraímos aí alguns trechos do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier. Eu acho que esses 3 livros, né, essas 3 obras, dão uma base consistente para a gente entender o fenômeno da homoafetividade ou da homossexualidade. Tá? Então, vamos começar com o Livro dos Espíritos. Na pergunta 201, Kardec questiona: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Olha só, né? Se é possível um espírito habitar corpos diferentes em termos de sexo. Então, hoje eu estou nessa existência como mulher, numa existência anterior, possivelmente eu posso ter sido homem, ou 3 existências atrás, posso vir a reencarnar como homem ou como mulher novamente. Então, seria essa condição de o espírito transitar em corpos diferentes. A resposta é simples: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O espírito em si, ele não tem essa sexualidade que o corpo humano tem, que a nossa materialidade tem, né? O perispírito expressa de alguma maneira essa identidade material. Portanto, o perispírito pode também trazer uma sexualidade definida, de homem ou de mulher, correto? Mas o espírito em si, ele, na sua essência, ele não tem um sexo definido. Então, essa é a grande informação que já lá no século XIX nós temos com Allan Kardec. Muito bem. Na Revista Espírita, de 1866, tem essa discussão que eu vou ler para vocês depois vocês perceberem uma analogia com o que acontece hoje. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente,
após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gozos e hábitos terrenos. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de um adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Então, veja bem, nós estamos reencarnando, às vezes, sucessivamente, como mulher, ou estamos reencarnando sucessivamente como homens. É muito natural que essa impressão, ela fique gravada no meu perispírito. É por isso que, numa sessão mediúnica, nos relatos que nós temos da vida no plano espiritual, você enxerga um espírito feminino ou um espírito masculino. É o espírito? Não. É o perispírito que se enxerga ali. É o invólucro dele que está ali com uma certa característica masculina ou feminina. Tá? Então, isso permanece no mundo espiritual. Permanecendo no perispírito, não é de se estranhar que, ao reencarnar no sexo oposto logo imediatamente, o espírito pode ter um estranhamento, ou não identificação imediata com aquele corpo, diferente daquele que ele estava habituado. Outros espíritos não, eles vão transitando sem causar nenhum tipo de estranhamento. Tá? Então, isso depende muito do espírito e da quantidade sucessiva de existências que nós tivemos numa determinada materialidade sexual. Certo? E agora, no finalzinho, olha lá. Esse caráter dos sexos, ele tende a se apagar. Ou seja, essa distinção muito específica de homem e mulher, essa diferença, com o andar das diferentes existências, com as vidas sucessivas, com o nosso aprimoramento, em que a materialidade ela vai deixando de ser a principal influência, então nós seríamos como se fosse um assexuado, ou uma pessoa sem um gênero definido, tá? E poderemos reencarnar em qualquer um dos corpos, se houver necessidade ainda da reencarnação, e dependendo do mundo espiritual, do mundo material em que formos destinados a essa encarnação. Tá? Então, não é de se estranhar isso, porque essa possibilidade ela existe e já está destacada ali, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Revista Espírita. Vamos para uma publicação mais recente, que é Vida e Sexo, do Emmanuel. Esse livro é bem antigo, tá? Apesar de ter sido publicado já no século XX. Eu destaquei 3 trechos ali que eu acho que são muito importantes, para a gente dar essa base inicial da nossa conversa. Diz Emmanuel: preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida. Olha só, é uma frasezinha tão curtinha, mas tem muita coisa poderosa aqui, Olha só, ele chama isso, desse nosso comportamento de estranhamento da homossexualidade, ali ele não usa homoafetividade, tá? Porque nesse tempo esse termo não tinha sido cunhado ainda, mas ele fala que isso seria um preconceito nosso. Preconceito. Por quê? Porque nós somos uma maioria heterossexual. A maioria, de fato, é heterossexual. A minoria que vai ser homossexual. Então, como a maioria pressiona as minorias, nós vamos ter um estado de preconceito. Então, o preconceito, como é que ele nasce, o preconceito? O preconceito nasce quando eu não entendo,
quando eu vejo que o outro é diferente de mim, quando eu tenho a presunção de que aquilo que eu sou é melhor do que aquilo que o outro é. Isso é que é preconceito, né? Principalmente por causa da nossa ignorância. E aí, né, ele fala lá, verdade simples da vida. Eu achei, para mim, essa última expressão me marcou bastante. Ele chama esse fenômeno, essa condição, de verdade simples. Ou seja, para ele, Emmanuel, isso não é nenhuma discussão problemática lá, né, no mundo espiritual. Mas ele continua. Comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres. Hoje, a gente percebe que tem muita gente, porque hoje o preconceito é menor. Antigamente, a gente, né, não via tanto, mas não é porque não existia, porque as pessoas elas se continham, né, elas tinham medo do preconceito. A sociedade, né, é muito vigilante. Então, por isso que, às vezes, a gente, iludidamente, pensa que tem mais gay hoje do que tinha antigamente. Não, está do mesmo tanto, né? Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então, o hétero, ele não tem mais direitos ou menos direitos que o homossexual. Né? É uma questão, assim, sine qua non aqui. Nós não podemos destituir as pessoas pelo simples fato dessa condição de amar um outro do mesmo sexo como sendo, né, um espírito imperfeito, um espírito pervertido. Aliás, muito pelo contrário, os estudos têm mostrado, os atlas, por exemplo, de violência, que o heterossexual é muito mais violento do que o homossexual. O heterossexual mata muito mais do que o homossexual. Então, quem é pervertido, na maioria das vezes, é o heterossexual. O estupro também é causado mais por heterossexual. Eu não estou querendo dizer aqui que o homossexual é santo, não. Porque ele é um ser humano como qualquer outro, e ele é capaz de cometer delitos também como qualquer outro. Todos nós somos sombra e luz ao mesmo tempo. Tá? E eu só estou falando isso para dizer que, às vezes, o nosso preconceito, o nosso estranhamento, não percebe esses dados que já estão disponíveis para a gente. Então, a gente não pode associar a homoafetividade ou a homossexualidade com perversão, né, com pessoa doente, com pessoa, né, que está desequilibrada. Que é o que há muito tempo atrás se achava, né, que era. Para não dizer que são só os espíritas que falam sobre isso, este livro, eu não sei se todos já leram ou tiveram acesso, ele se chama Minhas Vidas, Muitos Mestres. Esse doutor aí, Brian Weiss, ele é um americano, não é espírita, e ele é psiquiatra, se deparou com um caso, com uma cliente, né, uma paciente em seu consultório, é a Catherine. E a Catherine, durante as sessões lá de psicanálise, nas hipnoses, ela começou a relatar fatos que ele entendeu ser de outra vida. Não era fato relacionado à sua vida atual. E o mais interessante neste livro não é apenas um não espírita comprovar a reencarnação, mas é ela dar detalhes de quando ela era homem, quando ela era mulher. Então, isso é um fato, né? Um fato que não é só constatado pela doutrina espírita. Então, vale a pena, se vocês tiverem curiosidade, de ler, né? É um livrinho simples, né? Que são as várias sessões em que ela passa ali com o Dr. Brian, e a gente percebe, né, todo o processo reencarnatório e essas sutilezas, essas transições dos diversos corpos, né?
que essa personagem aí vai ter, tá? No reino animal nós também temos casos de homossexualidade. Aqui eles usam mais homossexualidade ao invés de homoafetividade, porque se questiona ainda sentimento nos animais, né? Eu acho que tem, né? Eu tenho cachorro, então eu sempre acho que tem, né? Mas, enfim, né? Na literatura especializada eles usam ainda apenas ou bissexualidade ou homossexualidade, né? Homossexualidade no sentido, né, da aproximação e do relacionamento entre espécies, né, seres da mesma espécie ali, fêmea ou macho, tá? E bissexualidade porque poderia se relacionar com qualquer um dos sexos. Então, isso já está constatado no reino animal. Então, ao que parece, não é algo só da condição humana. É algo que parece ser natural também na condição animal, tá? Ali eu coloquei ovelhas, ali tem um pássaro que eu não sei direito qual que é isso. Quem for aqui da área de biologia talvez possa identificar, né? Mas alguns insetos também, então já foram, né? Me parece que golfinhos já identificaram também, tá? Então, assim, eu acho que o estranhamento está mais na condição humana, né, por causa da nossa cultura. Então, como que nasce esse estranhamento? Né? Quando é que isso se tornou mais forte na nossa sociedade? Se tem feito muito busca histórica e relatos sobre isso, né, sobre a história da homossexualidade. Do que a gente leu, nós temos um indício de que isso começa com a oficialização do cristianismo na Idade Média, essa intolerância maior, tá? Porque na Grécia Antiga, não sei se vocês sabem, essa prática ela era comum e não causava muito estranhamento. Né? É lógico que mesmo homossexuais, às vezes se casavam, né, com mulher ou homem oposto ao desejo sexual, por uma questão de garantia ali da prole, né, de você conseguir manter, né, a própria espécie humana. Mas havia muitos outros relacionamentos fora, né, dessa necessidade, vamos dizer assim, de manutenção, né, da própria espécie humana. Mas ali, quando chega na Idade Média, muitas guerras, a questão do moralismo, acima de tudo, diferente da ética, né, porque eu faço uma distinção entre moralismo e ética, porque ética é uma reflexão sobre a moral. Né? Mas o moralismo não, é o costume normalizado e servindo de padrão e constrangimento para todo mundo. Então, esse moralismo que foi adquirido durante a Idade Média, a gente conhece a história aqui da igreja, né? Quando sai do cristianismo primitivo, que nós vamos para a Idade Média, há toda uma concepção diferente de cristianismo. E a gente até estranha, nossa, como é que isso saiu do próprio cristianismo primitivo, né? Mas a gente é capaz de deturpar tudo, né? Então, nós deturpamos aqui também. Então, neste momento, se proibiu. Se começou a falar mal do homossexual, né? A deslegitimar esse tipo de comportamento. E aí, a nossa cultura ocidental ainda sente todos esses 1000 anos de Idade Média que nós passamos. Tá? Então, olha só, como é que a cultura vai e vem, né? A Grécia também faz parte da nossa história enquanto cultura ocidental. Aquilo não era visto, né, como algo estranho, mas chega na Idade Média é visto como estranho, e agora nós estamos questionando de novo, né, para ver se diminui um pouco o preconceito. Mas, enfim, né, havia toda essa discussão e essa criminalização da homossexualidade. Eu não sei se todos aqui sabem, mas até 1952,
A Associação Americana de Psiquiatria publicou um manual de diagnóstico e estatístico do transtorno mental, e a homossexualidade foi considerada uma desordem, era uma doença psicológica, né? Isso só foi mudar, gente, em 1990, depois que os estudos na área da psicologia, na área da antropologia, na área da sociologia e na área da biologia, basicamente 4 ciências, falaram, olha, vocês estão totalmente enganados. Nós, né, estamos, porque é toda uma cultura, né, e nós fazemos parte dessa sociedade, dessa cultura. Então, a OMS retirou isso, tá, dos manuais de orientação para todo mundo, e a homossexualidade não foi mais considerada oficialmente doença ou transtorno mental. Isso, agora o que é gênero, né? Vamos entrar na questão do gênero, que é a outra palavrinha que aparece ali, né, no título da palestra. Qual que é a diferença de sexo com gênero? Sexo é uma característica física. Os órgãos físicos vão te dizer se você nasceu homem ou nasceu mulher, né? Embora nós temos, às vezes, hermafroditas, não sei se vocês sabem, né? Algumas crianças nascem com os 2 sexos. Agora, gênero tem a ver com identidade. Identidade é como eu me sinto, né? Eu me identifico, o meu corpo, né? Eu me identifico como de mulher ou identifico como de homem, tá? Nós temos também homossexuais que se identificam com o corpo de homem, eles não querem virar mulher. Não quer, não. Muita gente achava antigamente que era inversão, né? Assim, que era só uma questão de inversão. Se eu era mulher na encarnação passada, eu nasço homem agora, automaticamente eu vou ser lésbica, né? Ou eu não vou gostar, eu vou querer o sexo que eu queria por causa de uma existência anterior. Não, às vezes a pessoa ela tem essa condição da homossexualidade, mas ela não quer mudar o corpo, que é diferente do outro, do transgênero, que quer mudar o corpo. Ele não dá conta, né, de suportar aquele corpo. Eu tenho 2 casos na família, né? Vou relatar aqui para vocês. São 2 sobrinhos. Um sobrinho, né, mais ou menos ali seus 14 anos, 15 anos, já começou a se descobrir homossexual, mas como o pai era muito violento, ele reprimia aquilo, né? Porque ele, inclusive, como criança, tinha levado até uma surra, porque ele passou um batom, né, quando criança. Aí ele levou uma surra do pai dele. Se fosse em outra época, eu mesma tinha denunciado, né? Mas naquela época não tinha nem lei para isso, né? Mas, enfim, ele cresceu, né? Até porque minha irmã também se separou, ele começou a ser criado só lá entre nós, e ele conseguiu, né, se revelar, se assumir homossexual, a família acolheu sem problema, mas ele nunca manifestou uma necessidade de se vestir como mulher, de ter que tomar hormônio. Então, esse é um caso. Então, há casos e casos. Mas eu já tenho uma outra sobrinha, que ela é também mais ou menos nessa fase da adolescência, ela se descobriu, né, homossexual, mas ela quis mudar. Ela não queria esse corpo de mulher. Não queria. E aí, nesses casos, inclusive, é até mais difícil para o próprio ser humano que está passando por aquela condição, né? Porque você não aceitar seu corpo, imagina a dor, o sofrimento que é na cabeça de uma pessoa dessa, né? Por isso que a gente não pode julgar, a gente tem que acolher, porque eles já sofrem por isso. Já veio no mundo heteronormalizado e já sofre por essa condição. A gente não precisa aumentar o sofrimento dessas pessoas, né? Mas ainda bem, família espírita também, né, conseguiram acolher, e só que ela está na fase de transição, né? E isso tem que ser feito com psicólogo, com médico, tá? Não pode ser algo assim, sem mais nem menos, não, tá, gente?
Então, assim, há várias nuances, né? Há várias condições aí que vão estabelecer aquilo que o espírito deseja ou não, né? Para aquela existência. Mas, então, o gênero é isso, é essa identidade, né? Como é que eu me sinto? Eu me sinto mais mulher, eu me sinto mais homem. E tem gente que pode se sentir as duas coisas, né? Já existem casos de alguns espíritos que, para ele pode, às vezes, se comportar como homem, como mulher, né? Já que as encarnações permitem isso, então parece que no perispírito aquilo lá já está meio que moldado, né? Há uma plástica para essa condição. Aí eu vou colocar para vocês dois termos que normalmente surgem por aí, né? A gente repete esses termos, mas vamos ver como é que eles são, como é que eles devem ser definidos, né? O que a gente tem que entender por esses dois termos? Vocês já devem ter ouvido falar de ideologia de gênero e já devem ter ouvido falar também de estudos de gênero. Sabemos que gênero é uma questão da identidade. Quando você usa o termo ideologia de gênero, a palavra ideologia significa, nas ciências sociais, por exemplo, uma militância, uma ideia, um partidarismo, né? Então, se você fala em ideologia de gênero, significa assim, que alguém está querendo militar, obrigar que outras pessoas se convertam à ideia dele, né? É igual como se fosse uma ideologia política, né? Ah, nós temos uma eleição, não, você vota no fulano, não, você vota no ciclano, né? Ah, mas qual ideologia que você está defendendo? Ideologia é isso, né? É uma necessidade que é uma crença que a gente abraça e quer converter os outros, tá? Então, ele foi usado, tem sido usado pejorativamente, tá? Porque há uma reação política hoje de que não se deve falar sobre isso nas escolas. É a mesma coisa de educação sexual. Muita gente que não gosta. Não, isso aí é educação sexual, quem faz não é o professor, né? É o pai lá, o pai e a mãe em casa. Eu me lembro, quando eu era ainda criança, eu estudava no Instituto Araguaia. O Instituto Araguaia nem existe mais, era do saudoso professor Múcio, né? E lá a gente tinha aula disso. A gente já tinha aula sobre reprodução humana, sobre sexualidade. Não tinha sobre homossexualidade, lógico, né? Porque naquele tempo nem se pensava em falar nisso. Mas aquilo não era ideologia. Não é porque nós tínhamos aquela aula que o fato de eu conhecer o corpo humano, de eu entender como é que há a reprodução humana, não significa que eu vou sair fazendo sexo, a criança sair fazendo sexo em qualquer esquina por aí. Mas tem gente que imagina que isso ocorre, né? Que o fato de eu saber sobre aquilo, eu já vou me tornar aquilo. Tá? Então, isso aí é uma crença, né, que as pessoas têm, né? Geralmente é calcadas aí no preconceito, naquele moralismo, naquele temor, né, de que, nossa, meu filho vai virar gay, ou minha filha vai virar lésbica, né? Mas agora tem um termo que é melhor, gente, porque ideologia a gente viu que é militância, tem a ver com política, né? Mas quando a gente quer discutir esse tema com seriedade, o melhor termo é estudos de gênero. Estudos de gênero é o que a academia usa, né? Então, se você for lá na psicologia, você vai ver uma área de estudo, estudos de gênero, né? Se você vai na antropologia, estudos de gênero. Na biologia também, estudos de gênero. Eles não usam ideologia de gênero. O que é o estudo de gênero? Então, é um campo de pesquisa acadêmico, tá? Ele é interdisciplinar, então ele não pertence a uma única área da ciência, que procura compreender as relações de gênero na cultura e na sociedade humana. Então, são esses estudos que eu estou trazendo aqui para vocês, além, né, daquilo que o Espiritismo fala sobre. LGBTfobia também é um outro termo que está muito em voga. Tá? Por que se construiu esse termo? Porque começou a ter muito assassinato de homossexuais, perseguições, violência. Então, as pessoas deste grupo, né, começaram a falar que vamos dizer assim, os héteros, ou a sociedade como um todo, tinha fobia, né?
tinha medo do homossexual, tinha medo do gay, medo, né, da lésbica ou do travesti. E aí esse termo, né, inclusive foi, por causa desse uso constante, o próprio STF começou a se preocupar. E o STF, né, decidiu em favor da criminalização da LGBTfobia, equiparando ao crime de racismo. Tá? Não existe uma lei específica, né, ainda para isso. Mas hoje, do mesmo jeito que você julga crimes de racismo, você julga crimes contra homossexuais. Tá? Então, hoje, isso é crime. Aceitemos ou não, né, gostemos ou não, né, isto é crime no Brasil. As violências que essas pessoas sofrem são muitas, tá? Vão desde a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e a discriminação. Por isso que eu falo, são pessoas sofridas. Se não forem pessoas muito boas da cabeça, de não ligar para o que a sociedade pensa, elas são muito sofridas. E o índice de suicídio nesse grupo é altíssimo. É altíssimo. Tá? Talvez nem tanto no meio espírita, né? Porque como a gente entende um pouco, né, do que é o próprio espírito, da natureza do espírito, mas em outras religiões em que às vezes, né, esse moralismo ele é muito acentuado, nós temos vários casos. Eu mesmo tive alunos, infelizmente, que passaram por isso. E é muito duro, gente, você vê uma pessoa com potencial para estudar, né, uma pessoa assim, que tinha uma vida incrível pela frente, e não suportar esse desprezo social. É muito triste. Então, a pesquisa nacional sobre ambiente educacional no Brasil revelou que 73% de crianças, isso aí foi feito em escola, essa pesquisa, crianças já disseram ter sido agredidos aí verbalmente, porque às vezes tinha um trejeito, né, que denunciava que seria homossexual. Então, 73%, é um índice muito alto. 36% foram agredidos fisicamente. 1/3, né? E 58,9% faltam às aulas por causa da discriminação. E no âmbito geral, aí não é só no âmbito da escola, né? 51% das pessoas LGBTs relataram ter sofrido algum tipo de violência motivada por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, a violência, ela existe, ela não é uma coisa que está só na nossa cabeça, não. Tem gente que vai às vias de fato mesmo, né? O Rossandro Kingsley, né, eu acho que é conhecido de vocês, né, orador espírita famoso. Então, ele fez uma palestra, né, sobre homossexualidade e homoafetividade, e ele diz o seguinte, que nós precisamos começar a enxergar as pessoas sem os rótulos. A gente ainda é muito apegado à imagem, né? A gente faz muita distinção entre o gordo e o magro. O que é isso? É imagem, né? Ora, gente, o que a forma de um corpo me diz sobre aquela pessoa? Será que a gente não consegue enxergar o espírito? Nós, espíritas, temos uma obrigação de ir além dessas formas, né? Isso aqui, gente, é só um instrumento nosso. A nossa vida aqui ela é muito passageira. A nossa essência não é isso. Então, a gente precisa avançar. A gente precisa superar, né, esses problemas que nós trazemos ainda dentro de nós. Então, o rótulo, né, aí pode ser qualquer rótulo. A gente está falando hoje de homossexualidade, mas podia ser qualquer outro tipo de rótulo, né? Do gordo, do magro, da cor, né? Do indígena, da religião, que é outro rótulo, né? Que nos afasta tanto uns dos outros. Então, a gente ainda não aprendeu a enxergar a essência das pessoas. E, por causa disso, a gente não se sente irmão, né? Apesar da prece do Pai Nosso, a gente falar Pai Nosso, o nosso significa que todos nós somos filhos dele, né? Somos irmãos. Então, às vezes era mais sincero a gente falar Pai Meu, né?
porque só eu que sou minha referência, né, e não os outros. Mas, enfim, né, é algo, eu sei que é difícil porque a cultura, ela é muito forte dentro da gente. E, possivelmente, muitos de nós aqui somos espíritas pela primeira vez. Né? Não tínhamos essas informações, nem científicas, nem doutrinárias, né, sobre isso. E aí a gente, eu aceito, né, mas lá dentro está falando, nossa senhora, que pouca vergonha, não é? A gente tem que, né, começar a lidar com essas sombras ainda que estão, né, dentro da gente. Aí ele continua lá. A doçura e o amor devem ser as lentes sobre as quais enxergamos qualquer ação humana. Nada de novidade nessa frase. Jesus já dizia isso, em outras palavras. Né? Então, quer dizer, essa questão do amor incondicional é algo que a gente precisa aprofundar nele, né? Quer dizer, como que eu vou desenvolver o amor se essa diferença, que nem me atinge no meu dia a dia, né? Porque isso é um problema dele, com quem ele vai casar, com quem ele vai se relacionar, isso é um problema da pessoa, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu fico me incomodando, né? Eu fico imaginando uma pessoa que se preocupa com isso o dia inteiro, né? Vendo, às vezes, em novela, em filme, nossa, ela deve ficar desesperada, né? Então, a gente tem que desapegar um pouco, né, dos nossos preconceitos, né, desses nossos atavismos que tanto prejudicam o nosso relacionamento, né, com as outras pessoas, no sentido de a gente se tornar verdadeiramente irmãos. Acolhimento familiar, comunitário e institucional. Tá? Isso é importante que, tanto dentro da nossa família, quanto dentro do nosso grupo aqui, né? Nós somos uma comunidade, né? Comunidade espírita, do centro espírita, e também institucional, né? Repartições públicas, nos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, nas escolas, nas instituições sociais de uma maneira geral. A gente tem que começar a estudar sobre o assunto. Estudar, gente, né? Vocês não podem ficar acreditando só no que eu estou falando aqui, não. Tem que estudar, né? Tem que ir atrás, ver quem já estudou muito, passou vários anos, né, estudando sobre isso, o que eles têm a dizer. Porque não é só uma questão de ser bonzinho ou ser da hora, né? Ah, eu sou a favor dos gays, né? Porque está na moda ser a favor dos gays. Não, não é assim, não. A gente tem que ser a favor ou contra alguma coisa a partir dos estudos que nós temos disponíveis. Gente que estudou mais do que a gente. Portanto, teria mais condição de refletir com mais aprofundamento sobre determinadas questões. Tá? Então, tem que estudar, né, sobre esse assunto e ficar, gente, observando as nossas crenças. Né? Olha, gente, isso é confortável? Não é, não. A coisa mais confortável do mundo é eu crer numa coisa, não discutir aquela crença e viver minha vida inteira em cima daquilo, né? Olha como é que é tranquilo para mim. É a minha zona de conforto. Mas aí você lida lá com diferente, lá na escola você ouve uma palestra que você não concorda, né? Ah, mas eu quero a terra plana. Não, mas não é terra plana, é do outro jeito e tal. Não, mas eu não aceito. Tá? Então, assim, tudo bem, crença, gente, é legítimo. Crença é legítimo. Muitas das nossas crenças espíritas são crenças mesmo, não tem ainda uma comprovação científica. Não é? Mas, pelo menos, nós espíritas somos estimulados a estudar sempre a ciência. Né? A gente é ciência, filosofia e religião. Pelo menos deveríamos, né, ser. Mas, enfim, há esse estímulo, né, de cada vez a gente... porque isso é progresso. Progresso é isso, né? A gente sempre está acompanhando o que está saindo de novo. Então, essa postura nos obriga a estudar. Nos obriga a entender melhor algumas coisas. E, ao entender melhor, aquilo que para você era estranho torna-se compreensível. Então, larga de ser aquele elemento que
que suma da face da terra e eu passo a considerar algo que eu entendo e que possa, inclusive, viver aquela situação, porque quem de nós aqui pode não viver essa situação algum dia? Se já não vivemos. Né? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer também, né? Para o outro. Depois, oferecer um ambiente seguro dentro de casa para que a criança ou o jovem se sinta confortável para falar sobre sua própria sexualidade. Se você fala mal demais de gay, ri demais, faz gozação demais, faz piadinha demais, se a pessoa que está naquela condição não for muito assim centrada e segura de si, ela não vai ter coragem de revelar que é dentro da família. E ao não ter coragem, ela vai revelar, às vezes, em outro lugar que é menos seguro para ela. Então, você tem que acolher a pessoa dentro de casa para que ele não desfaça os vínculos com você. Porque se ele desfizer os vínculos com você e com a sua família, ele pode cair numa prostituição. Né? Ele pode ser, porque não tem a proteção familiar, ele pode ser violentado. Ele pode ser, né, sofrer várias outras coisas, se suicidar ali em algum momento. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto família. Nós temos que criar um ambiente seguro para que essas pessoas possam confiar e se sentirem acolhidas, porque a sociedade, gente, ela já não vai fazer isso mesmo. Então, tem que ser a gente, pelo menos a gente, né? E segundo a psicologia, não há o que curar ou mudar. Muita gente antigamente falava assim, não, isso é uma cura, precisa de uma cura, né? A pessoa precisa passar por uma sessão de terapia para tirar isso da cabeça, né? Gente, isso não existe ex-gay, ex-lésbica. Tem muita gente que prega isso, principalmente em outras igrejas, mas é porque a pessoa ela não aguenta tanta pressão que ela mesma renuncia à própria condição. Tá? Ela mesma renuncia, porque não aguenta. Tá? Então, a gente não tem a OMS já tirou isso lá, né, dos documentos. A gente não precisa voltar a inserir isso nos documentos, achar que isso é doença. E se a gente aceitar isso, vocês vão ver o tanto que a vida fica mais leve, até para a gente mesmo. Tanto que, né, que vai ficar uma família feliz, né, uma comunidade feliz, e assim por diante. Estamos quase terminando, tá, gente? Esse é meu último slide. Ele não é espírita, mas eu gosto muito dessa frase. Ele é um sociólogo português, chama-se Boaventura de Souza Santos. E ele fala o seguinte: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Nós temos que ser iguais e, ao mesmo tempo, sermos diferentes. É uma coisa que parece contraditória. Parece um paradoxo. Mas qual igualdade que nós devemos lutar para? Igualdade de direitos, igualdade de dignidade, igualdade de ser feliz, igualdade, né, de transitar no mundo com segurança, sem violência, de ser amado. Essa é a igualdade, né, que a gente tem que procurar. E a diferença? Respeitar a diferença quando? Quando eu não preciso forçar uma certa identidade a partir do meu egoísmo. Né? Se ele quer ser mulher, deixa ele ser mulher. Se ele quer ser homem, deixa ele ser homem. Né? Isso não está prejudicando a vida em sociedade. O que prejudica a vida em sociedade? É quando você começa a assassinar pessoas. Isso é prejudicial. Né? Quando você começa a discriminar pessoas, isso é que prejudica a vida social. Né? Mas o comportamento, gente, afetivo de outras pessoas, isso é dar conta delas. Isso é dar conta delas. Então, a gente não tem necessidade, né, de ficar diante das informações que nós já temos. Eu acho que era até aceitável esse preconceito algum tempo atrás, quando a gente não tinha, né, esse tipo de informação. A gente só tinha cultura nos dizendo o que era normal ou anormal. Tá?
Mas hoje nós já temos, né? Então não justifica mais a gente ficar preso a determinados dogmas. Então vamos respeitar essas diferenças e lutar para que essas pessoas se sintam iguais a nós em direito e dignidade. Né? Bom, eu encerro por aqui, conforme o Fábio disse, né, 20 minutos para as questões e eu deixo à disposição de vocês. Obrigada pela exposição, muito bom, muito maravilhosa. Assim, surgiu uma dúvida, até no momento que a gente está vivendo agora, né, sobre esse estudo de gênero, porque a criança, muitas vezes ela mesma não entende o que está acontecendo com ela. De repente ela se compara com um coleguinha e vê que ela é diferente. E esse estudo seria muito importante. Mas, às vezes, os pais não têm condição de ensinar. Aí, a quem caberia? Você acha que a escola? Uma coisa polêmica, né? Não, eu compreendo perfeitamente. Porque, de fato, se isso acontece numa família em que as pessoas não têm esse tipo de informação, né? E às vezes a religião até inibe, né, que esse tipo de comportamento seja expressado, a escola seria o primeiro lugar. Por quê? Porque é o lugar que a criança vai, né? Algumas igrejas também poderiam fazer isso, como nós espíritas fazemos, né? Estamos aqui, de alguma forma é uma religião, e a gente está discutindo sobre isso. Mas tem algumas igrejas que isso, né, não ocorre. Institucionalmente, essas discussões são proibidas. A escola, ela deveria estar preparada para isso, porque toda escola tem que ter um psicopedagogo, né? Tem que ter alguém que minimamente entenda sobre isso. Tá? Então, assim, infelizmente, o espírito que não tem esse acolhimento, ele vai sofrer mais do que outros que tiveram, às vezes, a felicidade de ir para um lugar que tem gente que entende, né, compreende essa questão. Mas nós temos que avançar muito, né, avançar em termos de legislação, avançar em termos de aceitação, para que as instituições começam a encarar isso como algo natural. Né? Mais alguém? Bom dia, meu nome é Magda. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por homoafetivos, né? Eu tenho uma sobrinha, um irmão homoafetivos e amigos também, e amo eles de paixão, não tenho nenhum preconceito. E também a minha fé me permite aceitar que tudo o que acontece é com permissão divina, então está tudo certo. Eu queria só entender alguns exemplos, o que o homoafetivo tem que aprender com essa prova, porque é uma prova difícil, né? Você não se identificar com o seu gênero ou ter que encarar preconceitos ainda desagradáveis. Então, o que esse espírito levaria de aprendizado dessa experiência? O que ele, se é uma expiação, se é uma prova, entendeu? A pergunta Olha, essa questão sua é importantíssima, até porque eu tenho dúvidas sobre isso. E aí eu não vou te dar uma resposta, tá, certeira. Tá? Por que eu tenho dúvidas sobre isso? A gente ainda conhece muito pouco de como é o processo reencarnatório. Tá? E nós temos na literatura que se diz espírita até informações controvertidas. Vou te dar 2 exemplos. A reencarnação de Sigismundo, que é a mais conhecida, lá da produção de André Luiz, obrigada, cita uma reencarnação com tudo planejadinho, né? Visitar os pais, tudo arrumadinho, escolhendo lá, né, os gametas, os genes. Então, assim, às vezes a gente pensa que toda reencarnação é daquele jeito, que todo mundo vai passar por um processo de planejamento daquela forma. Eu não sei se todos os casos são assim. Então, essa é uma primeira questão. Por quê? Porque, aí, gente, eu não estou fazendo propaganda de livro, tá? Porque isso é dúvida para mim, isso não é, eu não estou dizendo que o André Luiz está certo, o Inácio Ferreira está errado, ou vice-versa.
Eu acho que faltam informações suficientes para a gente saber se todo processo é reencarnatório e se há diferenças entre esses processos reencarnatórios. Mas lá no Inácio Ferreira, eu li um livro uma vez em que um casal estava tendo um relacionamento sexual e os espíritos disputavam o corpo. Se tem espírito disputando o corpo e não tinha ninguém ali orientando, eu fiquei assim, porque sempre na minha cabeça está o relato do André Luiz. Mas aí eu falei assim, gente, mas o relato do André Luiz também é 1, 2, 3, a gente também não tem, por exemplo, relatos de como é a reencarnação lá na Índia, numa determinada cultura. Por exemplo, na Índia, não sei se vocês sabem, né, tem o terceiro sexo. E lá não há preconceito. Então, eu imagino, aí eu estou fazendo uma dedução, né? Eu imagino que os espíritos que reencarnem lá com a condição da homossexualidade não devem se importar com isso, porque há um respeito, né? Eles não veem isso como um problema. Mas para reencarnar aqui já teria, né, um problema por causa da cultura. Então, com toda a sinceridade, que é uma prova, eu acho que é. Mas depende da família que nasce também. Né? Agora, se ele escolheu ou se ele não escolheu, como é que foi esse processo, se tinha o domínio de todas as condições biológicas, genéticas ali, sinceramente, eu não posso afirmar para você. Não posso afirmar e nem pretendo afirmar uma coisa dessa. Eu tenho para mim, aí a formação científica minha, né? Que faltam mais dados para a gente poder entender melhor como é que é esse processo de união do espírito ao corpo. Mas o espiritismo está aí para fazer ciência, né? Ele tem que estudar. Eu gosto muito do Allan Kardec, porque ele fala assim, né, da universalidade do ensino dos espíritos. O que ele quis dizer com isso? E pouca gente entende. Quando você tem uma informação, vem uma informação por um médium. Aquilo lá se repete em vários outros médiuns. E, além disso, em várias outras culturas onde há médiuns também, como é que seria aquela informação num médium que é americano? Como é que seria aquela informação numa cultura islâmica? Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Então, ainda falta muita coisa para a gente ficar comparando. A gente tem os livros de Chico Xavier, né? Ótimos, pelo menos a gente tem uma noção básica, né, do que seria o mundo espiritual, mas você não tem diferentes relatos semelhantes em outras culturas, por exemplo, com outros tipos de médiuns. Aí é um esforço que quem é ligado à ciência espírita tem que fazer, né? Tem que estudar mediunidade em todos os âmbitos, em todas as culturas, né? Em todas as colônias espirituais. Vai que tem uma colônia espiritual que o planejamento não é tanto assim. Eu estou problematizando para vocês perceberem que a coisa não é tão simples como a gente imagina, né? Oi, Ângela. Gratidão aí pela sua palestra, né? Temas atuais aí dos séculos. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma questão cultural onde, principalmente a juventude, está normatizando as experiências, coisa que não era permitida nas nossas gerações, em função daquilo que era tradicional ou culturalmente aceito, que era a heteroafetividade, né? E eu percebo no que tange a juventude, a curiosidade e a experiência no nível de banalidade ou de curtição, ou de... hoje é permitido e não há a castração social, né, ou cultural, e isso tem, de alguma forma, levada às experimentações na sexualidade, bissexualidade, homoafetividade, e a vários transitoriedades dentro da sexualidade, e o que preocupa muitos jovens professores, educadores, mas a gente precisa ler um pouco esse cenário como sendo o cenário atual, onde para o jovem isso não gera sofrimento,
esse trânsito livre. Hoje eu experimento namorar com meninas, amanhã com meninos. Eles não se definem na puberdade ou na adolescência, mas a nossa cabeça ainda de pais ou mães e educadores foi muito formada para definições. E, dentro dessas experiências, eles passam por realmente a experiência vivida e, lá na frente, vão tomar o rumo que desejam. Vejo esse cenário hoje como algo muito da Grécia Antiga. O espírito irmão Áureo fala que as civilizações também têm processos reencarnatórios, né? E que de tempos em tempos aquela pleiade do passado reencarna em determinada era, né? Então, você que é mais da área da sociologia espírita, né, da associação, queria que você falasse um pouquinho desse fenômeno para nós. Ótimo. Porque é o que a gente escuta nas escolas, nas famílias, né? E a gente fica... tem pais que chegam a desesperar por conta desse cenário que hoje é a nossa realidade. Assim, a minha opinião é a seguinte: tudo que a gente tem que fazer na vida é com responsabilidade e ter consciência das consequências das nossas escolhas. A função do pai e da mãe é mostrar as consequências que ele enxerga de determinados atos. Tá? Então, vou dar o exemplo da alimentação. A alimentação é algo que todo mundo precisa, né? Mas eu posso me empanturrar de açúcar? Eu posso me empanturrar de gordura trans? Eu posso fazer qualquer tipo, assim, me alimentar de qualquer coisa que, por exemplo, pode fazer mal para o meu cérebro, para o meu fígado? Não. A alimentação é algo normal, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque você tem que observar a consequência daquilo que você está fazendo. Então, como pais, nós temos que fazer uma educação alimentar? Devemos, né? E, especialmente se dermos exemplo, né? Se dermos exemplo, melhor ainda, né? Então, com relação à sexualidade, eu acho assim, que as nossas conversas com os nossos filhos tem que ser nesse sentido da responsabilidade. E, principalmente, não é nem tanto a questão sexual, mas o envolvimento afetivo que a gente se dispõe a ter com um outro ser humano. Se eu estou querendo uma pessoa apenas para eu me satisfazer, né? Quer dizer, então eu vejo aquele outro ser humano como uma coisa. Eu vejo aquele outro ser humano como um instrumento qualquer, um sorvete que eu compro ali na esquina, uma roupa que eu vou ali no shopping e compro. Né? A gente vai querer olhar o ser humano como coisa para satisfazer os nossos desejos? Eu acho que essa que é a questão. A gente tem que educar no sentido da responsabilidade. Não é se vai fazer sexo ou não, antes ou depois do casamento. Não é se vai ser com homem ou com mulher, não. Mas é a responsabilidade com outro ser humano. Porque quando você se envolve com alguém sexualmente ou afetivamente, uma outra pessoa você traz para a sua vida. Ah, mas ele também não quer nada com nada. Mas tudo bem, né? Aí a responsabilidade de vocês. Mas, como pais, a gente não tem como impedir determinadas coisas, porque o espírito tem seu livre-arbítrio. Mas nós temos obrigação de conscientizar. Não achar escandaloso, porque se a gente tem essa postura do escândalo, né, do preconceito, criança nenhuma, adolescente nenhum vai conversar essas coisas conosco. Não vão. Eles só vão onde eles têm abertura, né? Eu, por exemplo, eu sou professora. Eu já cansei de ouvir alunos que vêm conversar comigo porque não têm coragem de conversar com o pai e com a mãe. Agora, tudo bem, né? Eu entendo um pouquinho, eu estudei um pouquinho. Agora, ele pode ir para outro que não está nem aí, né? Que ele tem uma visão totalmente, vamos dizer assim, libertina da vida, né? Sem compromisso.
Então, eu acho que assim, a gente tem que entender mais, no campo da educação, os princípios. Não é nem tanto os comportamentos, mas os princípios. Sabe? Então, se a gente conseguir fazer isso, e nem sempre a gente é bem-sucedido, tá? Já vou avisando, porque às vezes você tem toda essa abertura, né? Você educa da melhor forma possível, mas o espírito, no final das contas, ele ainda tem um poder de decisão. Que ele vai levar em conta o que você disse? Vai. Mas vai levar em conta também o que o coleguinha dele disse, né? Vai levar em conta o que ele vê, às vezes, num filme, e vai levar muito em conta o que ele viveu nas outras existências. Então, é um feixe de discursos, um feixe de forças que atuam sobre o espírito, e pai e mãe é um deles. É muito importante, mas é um deles. Então, a gente não tem como garantir nada. Né? Mas uma coisa, eu sempre fui clara com os meus filhos, sabe? Eu falei assim, olha, ao relacionar-se com as pessoas, lembra que ele é uma pessoa, ela é uma pessoa. Né? Nós temos que ter assim, muito cuidado. Gente, a gente está com tanto relato no mundo espiritual de pessoas que cobram da gente, né? E cobram porque a gente teve uma postura irresponsável com ela no passado. Senão não ia estar cobrando. Não é mesmo? Então, assim, eu vejo por esse lado. Eu não tenho receita, assim, para te dizer. Eu acho que, do ponto de vista mais... o que dá para fazer, vamos dizer assim, mais pragmático, é a gente sempre levar em conta, né? A responsabilidade com o outro, o amor acima das sensações físicas, né? Eu acho que porque é isso que faz a gente se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? Não sei se eu te respondi, mas é o que eu penso. Aliás, Ângela, naquele primeiro no terceiro livrinho que você apresentou lá, Vida e Sexo de Emmanuel, ele ressalta muito bem a respeito disso, né? Da responsabilidade que a gente tem com o outro. Barbosa. Eu acho que na mesma linha da reflexão, o que a gente percebe hoje, um dos números me sensibilizou muito, que as pessoas que deixam de ir às escolas em virtude da discriminação, ou seja, 60%. Ou seja, isso transgride o prejuízo a ele próprio. Essa pessoa poderia ser um bom psicólogo, um bom dentista, um bom médico, um bom... enfim, né, pedagogo, psicólogo ou qualquer outro, e em virtude da discriminação ele deixa de adquirir conhecimentos em prol de uma coletividade, né? E isso, para mim, está muito vinculado ao que a gente está vendo hoje no Brasil e no mundo, que as pessoas são contra, né? Ou seja, contra o homossexual, o heterossexual contra e vice-versa. E na palestra sua e na anterior, a gente percebe muito de que, do ponto de vista espiritual, o caminho do meio é o equilíbrio, né? Como trazer esse caminho do meio, não sei se é uma pergunta ou só uma reflexão, para essa questão, né? Eu não ser contra o homossexual e nem ser contra o heterossexual por discriminar, que ele pudesse, compreender, se acolher, né? Como que a gente pode, num ambiente como esse, poder proporcionar que desdobre o ambiente do caminho de bem, de que as pessoas acolham o que elas são. Eu sou heterossexual, eu sou homossexual, não é nenhum problema meu, é uma escolha, talvez nem uma escolha minha, é um desígnio de Deus para essa minha opção de gênero. Como, né? A gente conversou aqui, a questão do conhecimento adquirido por gente especialista nesse assunto, né? E a gente compartilhar esse conhecimento é um dos caminhos, tá? Onde a gente estiver, na família, no centro espírita, na escola, tá? Essa é uma forma. Agora, há coisas que às vezes o conhecimento não resolve. Por exemplo, você pode dar 1000 provas para uma pessoa, mostrar fatos para uma pessoa, mas ela não aceita, né?
Vocês já ouviram falar numa tal de pós-verdade? Esse termo, assim, ele foi, apareceu no dicionário de Oxford, que ele diz o seguinte, que os fatos, eles têm menos importância do que as crenças. Fatos têm menos importância que as crenças. Então, se eu acredito muito em alguma coisa, pode me provar do jeito que for. Por exemplo, se a pessoa é terraplanista, você pode mostrar foto do espaço, que a Terra é redonda. Você pode falar que os navegadores, né, deram a volta e voltaram. Se fosse plano, não tinha feito isso. Você pode mostrar 1001 coisas. A pessoa não acredita. Tá? Então, assim, se na minha cabeça eu acho que homossexualidade é crime ou é sem vergonhice, para essa pessoa, às vezes, só outra estratégia que as leis divinas têm para poder fazê-la pensar diferente. Essas outras estratégias, nós sabemos que são várias, né? Ela pode, às vezes, passar por uma situação em que ela vai ter que viver na pele algumas coisas. Infelizmente, o sofrimento ainda é um argumento poderoso para as pessoas, né? Mas nós não precisamos avançar na nossa forma de sentir, avançar na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver, só por meio do sofrimento. Né? A gente não precisa ficar fazendo apologia ao sofrimento. Olha, você vai passar por isso, isso e isso para você aprender. Né? Você vai ter que passar... Gente, uma vez eu vi uma explicação assim, que eu achei o cúmulo do absurdo. A pessoa era muito preconceituosa, mas era em relação à cor, à raça, né? Aí um espírita falou assim, não, ele vai nascer tudo lá na África para pagar o que ele está fazendo. Gente, nascer negro é pagamento de dívida? O que é isso? Isso é falta de conhecimento. Assim como nascer gay não é pagamento de dívida. Tá? Você pode, às vezes, passar por uma experiência, para você conhecer o outro lado. Tá? Porque senão dá a impressão assim, eu paguei minha dívida e vou reencarnar branco depois. Eu paguei minha dívida e vou reencarnar hétero depois. Gente, isso não existe. As pessoas são o que são. Cada etnia. Todo mundo pode ser feliz na sua etnia. Dentro, né? Então, assim, o que eu penso é que um compromisso conosco mesmo, porque as leis podem ajudar, né? As leis têm ajudado. Uma pessoa, né, há muito tempo atrás, por exemplo, na Grécia, se vocês não sabem disso, o marido ele poderia dispor da vida da mulher. Por exemplo, se ele achasse que a mulher fez alguma coisa que ele não gostou, ele poderia ir lá matar a mulher e o Estado não fazia nada. Não fazia nada. Era normal. As leis avançam. Né? Hoje você tem crime de racismo, você tem crime, né, contra o homofóbico. Então, socialmente, nós também avançamos. Agora, individualmente, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Quer dizer, aquele sentimento que eu tenho, aquela visão de mundo que eu tenho, ela favorece a minha relação com as pessoas ou desfavorece? Aquilo que eu penso ajuda o mundo ou piora o mundo? A forma como eu estou agindo, né, vai prejudicar as pessoas ou vai melhorar a vida das pessoas? É esse o raciocínio. Como espíritas, pelo menos, e cristãos que nós somos. Porque quem não tem compromisso com essas coisas, pensa diferente, né? Não, eu penso isso, eu sou poderoso, a minha norma é a que é a correta, e eu não estou nem aí para ninguém. Mas eu acho que nós espíritas não somos assim, né? Senão, está muito estranho, né? Então, assim, o tempo, né, faz esse tipo de coisa. Então, você tem que, né, a gente vai vivenciando, vai olhando os exemplos, espero que a gente não se modifique pelo sofrimento. Né? Seria muito bom a gente se modificar pelo convencimento, né? Pela experiência do amor. Como é bom, né, se a gente pudesse se modificar através dessas coisas positivas que acontecem na vida da gente. Tá? Agora, a vida também tem suas formas, né, de mudar a nossa forma de pensar. Mas, né, quem somos nós para poder dizer qual forma deve ser, né, para aquele indivíduo? Sim. Infelizmente, a última pergunta.
meu nome é Ana Cláudia. Eu acho que até um pouco em resposta ao que o senhor falou, acho que uma das coisas importantes é a gente ter mais contato. Hoje em dia tem muitas pessoas que falam sobre isso, porque às vezes a gente não tem na nossa família ou próximo, mas a gente pode buscar isso. Então a gente pode ver vídeos de pessoas que falam sobre isso, que têm essa experiência. Acho que isso é muito importante para a gente ter mais empatia. Quer comentar? Não, acho que é uma complementação, né? Eu acho assim, se a gente estiver aberto para o conhecimento, né, e ele nos salva, né? Jesus falou assim, procureis a verdade e ela vos libertará, né? Então a gente sempre tem que estar atrás, né, das verdades alcançáveis e possíveis, né, do nosso grau de adiantamento. Mas se a gente tiver sempre com essa postura de aprender sempre e amar mais, a gente vai estar seguro nas nossas decisões, né? Obrigada, gratidão. Ângela, nós é que agradecemos a sua presença, os seus esclarecimentos aqui para nós. Claro que tem muita coisa que nós não tínhamos despertado ainda, mas então, com certeza, nós saímos com mais um conhecimento, mais uma riqueza para a nossa vida, né? Para a gente agir com aqueles que estão ao nosso lado